Caríssimos alunos, professor Pedro, atividade 1 de fenômenos de transporte. Vamos dar uma lida aí no enunciado para entender melhor a situação. Então, o nosso problema, ele trata aqui de um revestimento, né, de um fio. Você, como engenheiro, foi contratado por uma indústria que fabrica componentes eletrônicos para a construção de determinado componente elétrico. Um fio magnético revestido com verniz isolante deve ser utilizado. Então, a lógica aqui, né, vai se dar sobre isso aqui. Um fio magnético que vai ser revestido com verniz. Tá? Para o revestimento do fio, um tanque completamente preenchido com verniz está acoplado a uma matriz circular. O fio passa por dentro da matriz circular, onde recebe a camada de verniz. Aqui é a representação. Então, o nosso tanque, né, está totalmente preenchido, né, o enunciado já me disse aqui, completamente preenchido, né, então está até a boca aqui de verniz, né, lotadinho, e o fio está passando aqui nesse sentido, né, está vindo aqui no sentido inverso aqui da coisa, né, e está sendo, e o verniz vai passando sobre ele, vai invernizando, né, e vai invernizando o fio. Muito bem. Vamos ver as considerações. Para revestir o fio, ele é puxado por meio de uma matriz circular com 5 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento. Quer ver? Deixa eu fazer uma rabisqueira aqui, então. No desenho aqui mesmo. Então, o diâmetro aqui, da matriz, né? Nosso diâmetro é 5 milímetros. Não vou colocar unidade. E o comprimento dela, né? Daqui até aqui, 100 milímetros. Depois a gente se preocupa aqui com conversões, tá? A distância entre o centro da matriz circular e o nível da superfície do verniz do tanque é 2 metros. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou fazendo cada desenho para você entender o que é e eu vou apagando aqui, porque senão vai ficar horrível o desenho, tá? Essa distância daqui, é a hora que encosta no fio, né? Até o topo do tanque. Ou seja, até a superfície aqui do verniz. Né? Como o verniz está indo até o topo, né? Está bem cheio o tanque. Então é essa altura. Né? Vou chamar de H aqui, que corresponde a 2 metros. O verniz preenche completamente o espaço entre o fio e as paredes da matriz. Ou seja, né, toda essa área aqui completamente preenchida de verniz. Né? Toda a área do fio, então, está em contato com o verniz. A totalidade da área do fio, né, ou seja, toda a sua superfície está em contato com o verniz. Né? Não tem nenhum canal preferencial, não tem nenhum ponto, nenhuma parte dela que não está em contato, ou seja, todo o fio está sofrendo influência da pressão, está sofrendo influência da viscosidade, do efeito do atrito. Né? O verniz possui viscosidade dinâmica de 25 centipoise e densidade 0,85 gramas por ml. A viscosidade aqui é importantíssima, tá? A viscosidade dinâmica. Tá? É diferente, né? A viscosidade dinâmica é a viscosidade cinemática, né? Então, o efeito da viscosidade é como? Né? A viscosidade é como que o quanto que ele atrapalha o fluido de escoar. Ou seja, né, de forma mais simples é isso. Né, é a quantidade de resistência que se imprime, né, que o fluido tem em escoar. Né. É uma característica microscópica que acontece lá, o choque entre as moléculas. Né. Nas ligações químicas, lá, o choque entre as moléculas em que dão essas características do fluido ser mais ou menos viscoso. Tá?
Mas, né, nos estudos, enfim, a gente não se considera isso, as características microscópicas, né? A gente analisa o macro, né, o macroscópico, ou seja, o comportamento dela como um todo, né, dentro do processo, né? Os comportamentos são diferentes de fluidos para fluidos, né, seja líquido ou gasoso, né? No líquido, por exemplo, né, o que mais afeta a viscosidade é a temperatura, tá? Para fluidos líquidos, o aumento da temperatura, eu diminuo a minha viscosidade, ou seja, eu facilito o meu escoamento. Por exemplo, um óleo, se é uma graxa, aqui no caso aqui o verniz, né? Se a minha temperatura está alta, a tendência que tem é como que ele refina, né? Ele fica mais fino, né? Esse óleo. Então ele escoa mais fácil, né? Pense no óleo do motor, por exemplo, né? O óleo frio, ele é aquele óleo mais grosso, mais viscoso. O motor começa a esquentar, o óleo começa a trabalhar, ele aumenta a temperatura, né? Aumenta o choque entre as moléculas, aumenta a energia interna, ele facilita o escoamento, tá? Por quê? Porque ele diminui a viscosidade. Nos gases o comportamento é diferente, tá? Quanto maior a temperatura, maior se torna também a viscosidade, tá? De modo geral é isso. Existem algumas aí particularidades termodinâmicas, tá? Também não vale a pena a gente entrar nisso. Aqui, no caso desse exercício nosso, não menciona da temperatura, tá? Mas estou te comentando por questão de conhecimento. Então, a viscosidade é a resistência, né, de escoamento do fluido. Ou seja, essa característica microscópica que cada fluido tem em escoar, né? Um vai ser mais, outro menos, né? Quanto mais viscoso, mais difícil de escoar. Quanto menos viscoso, mais fácil de escoar. O fio é puxado a uma velocidade de 50 metros por segundo. Então aqui, ó, esse fio ele está sendo puxado, né? Existe uma força nesse sentido que está trazendo, né? E ele está numa velocidade de 50 metros por segundo. Nós devemos admitir aqui que essa velocidade é constante, tá? Por quê? Porque se ele não for constante, nós vamos ter que fazer o perfil de velocidade dele, né? Analisando lá toda a questão da tensão de cisalhamento, etc., os módulos, enfim. Ele vai virar num saci que vai cair numa integral. Mas imagino que não seja essa aqui o objetivo do exercício. Por quê? Porque eu não menciona no enunciado, né? Então, se não menciona nada disso, eu posso pressupor que ela é constante, né? Porque ela não me dá nenhum valor de aceleração de velocidade. Então, ela sendo constante, o que também a gente já consegue intuir, né? Que se eu tenho uma força que está trazendo esse fio, ou seja, para que ocorra esse movimento, para que esse fio mantenha essa velocidade, ele precisa dessa força. Por que essa força? Porque ele tem que estar vencendo alguma coisa, né? Ele tem que estar resistindo a algo. O que está impedindo que esse fio corra aqui livremente, né? Ele tem uma coluna aqui de verniz assim, em cima dele, né? Uma pressão está sendo exercida sobre ele. Ele tem uma pressão atmosférica em cima dele, né? Somado mais a essa coluna de verniz. E ele tem também a viscosidade, né? A viscosidade que está em contato aqui. E que, querendo ou não, enquanto esse fio está sendo puxado, né? A parede do fio aqui, superfície por superfície, né, molécula por molécula, tá sofrendo uma resistência, né? Eles estão meio que se arrastando, o verniz está segurando o fio, né? Não querendo que o fio se movimente, né? Então essa força, ela tem que ser maior do que todas essas outras aqui que eu acabei de comentar, que entre aspas quereriam que esse fio ficasse parado, tá? Para que ele entrasse em equilíbrio, vamos dizer assim.
tá? Então, eu preciso que, no sentido contrário, eu tenha também uma força atuante aqui, para que esse nosso sistema, para que ambas forças, né, vou colocar aqui essa força aqui, vou colocar vou colocar a força R, como se fosse uma força de resposta. Essa força de resposta, elas têm que, se, que ser equivalentes, né, ou seja, para que o meu sistema esteja em equilíbrio, tá? É, vulgarmente falando aqui, ele vai zerar, né? Porque eu não tenho aceleração. O tanque contendo verniz está aberto para a atmosfera. Eu já tinha dado o pulo do gato aqui. Falei que tem mais uma atmosfera em cima, né? Mas agora que ele comenta, né? Então o tanque está aberto, né? Então tem mais uma pressão ATM aqui exercida em cima dele, né? Eu já tinha comentado aqui antes da hora. Com essas informações, o gestor pediu para que você fizesse uma análise do processo e respondesse as seguintes perguntas. Letra A. Qual é a força N necessária para puxar o fio por meio da matriz? Então, qual é a força necessária, né? No caso aqui está a força F, né? Mas ele pergunta força N em Newton, né?